Fala pessoal, começando mais um programa aqui Conexões PE e sempre eu gosto de começar agradecendo a vocês que estão se inscrevendo, estão salvando, estão compartilhando nossos programas, isso é muito bom, gosto demais de ter vocês aqui ao nosso lado e queremos muito, muito, fale, converse com a gente lá, mande sua mensagem. Deixa eu pedir para o parceiro aqui, Eduardo, falar aqui do nosso convidado, Eduardo, por favor. Olá, pessoal. Hoje temos a honra de receber aqui no Conexões PE Dr. João Guilherme Alves, com o tema A Saúde da Criança. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado em Pediatria pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Medicina pela mesma universidade. Professor da Faculdade Pernambucana de Saúde, é editor do Jornal de Pediatria e da Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil e é acadêmico titular da Academia Pernambucana de Medicina. Diretor de ensino do IMIP por mais de 30 anos, pesquisador com quase 200 estudos internacionalmente e autor de 15 livros técnicos na área de saúde. Doutor João, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexões PE com esse tema tão bom e tão importante que é a saúde da criança. Eu que agradeço o convite, a confiança e a responsabilidade de estar aqui com vocês. Doutor João Guilherme, antes de a gente entrar na questão da saúde da criança, eu queria falar um pouco da sua vida. Por que a medicina e por que a pediatria? Muito bem, essa pergunta, eu como católico, né, acredito que foi o dedo de Deus aí. Que aos 7 anos eu sofri um acidente, o nome do meu pai era João e o São João lá em casa era muito comemorado, né? Então o papai chegava com sacola de fogos todo ano. E nessa brincadeira eu enterrei uma bomba, a bomba falhou, quando eu cheguei perto ela estourou, cheio de areia, né? Enterrava na areia. E entrou areia nos meus olhos. Então era a véspera do feriado e eu passei aquele dia sem poder abrir o olho direito, aquilo arranhando demais. E só no dia 25, meus pais me levaram ao oftalmologista, então eles limparam meu olho e eu saí maravilhado. Então, quando eu saí da consulta com o médico, eu disse para meu pai e minha mãe, eu quero ser essa profissão aqui para ajudar os outros quando eu crescer. Desde então, eu quis fazer medicina. Foi meu sonho. E outra mudança que teve, que a minha pretensão era ser médico oftalmologista, foi quando cheguei no IMIP, ainda estudante, e o professor Fernando Figueiredo, criador do IMIP, botou a mão nas minhas costas, começou a conversar, e até hoje eu estou no IMIP. Não sei porquê, mas mudei de oftalmologista para pediatria, mas aí eu não sei porquê. Inclusive, eu nem gostava muito das crianças, aquele choro, a diarreia, vômito, aquele menino assim. No começo eu nem gostava muito, e depois fiquei apaixonado até hoje, graças a Deus. Que bom, que Que bom, interessante. que Eduardo. legal. E, doutor João, veja, quais são os pilares para uma criança, né? Que ela tenha um desenvolvimento, não só emocional e físico. Quais são os pilares para ser uma criança saudável desde os primeiros meses de vida? Eduardo, eu me anteciparia até de falar no período antes de nascer, Perfeito. né? Perfeito. Exatamente. Me desculpe lhe interromper, eu até assisti uma reportagem sua muito boa sobre, inclusive, a necessidade da mãe acariciar o bebê dentro da barriga. Continue. Isso, é. Então, esses cuidados são primordiais, né? A vida intrauterina, os aspectos, por exemplo, nutricionais, né? Os danos são irreparáveis, né? Quando a criança ela tem algum sofrimento fetal pela carência de nutrientes, a falta de estímulos, até a falta de amor, de carinho, a criança sente isso. Há estudos mostrando, por exemplo, que crianças que são rejeitadas, né, aquela gravidez que não é desejada e que a mãe, às vezes, passa a achar horrível aquela gestação, essa criança sente, né? Há estudos com crianças adotadas que foram isso, rejeitadas pela mãe, e essas crianças não foram felizes, grande parte delas, acontecendo até casos de suicídio. Ou seja, a criança sente na vida intrauterina se ela é amada, se ela é desejada. Então, tanto a parte física como a emocional são fundamentais, né? É como uma plantinha que você Sim. planta, uma semente. Então, se você não regar, não cuidar direitinho, nunca vai ser aquela árvore que está programada pela natureza, né? As biológicas. Então, isso é fundamental. E após o nascimento, eu diria que a alimentação continua, não é?
o aleitamento materno, que a instituição, por exemplo, o IMIP foi ainda hoje é um grande defensor, né, na figura de Fernando Figueira. Eu me lembro que quando eu era estudante de medicina, a Nestlé ela dava 4 latas de leite a cada bebê que nascia na maternidade. Essas mães iam para casa com 4 latas de leite em pó. Isso, obviamente, era um incentivo grande, né, para o desmame. E Fernando Figueira, quando foi secretário de Saúde, fez a primeira legislação no Brasil, né, proibindo isso. E hoje você vê, né, essa mentalidade mudou bastante, né? Então, isso a gente deve muito aqui no Brasil à figura de Fernando Figueira. Bom, fora essa parte nutricional, né, a parte afetiva, né, a criança precisa de muito carinho, muita atenção, presença dos pais, né? Ela tem que se sentir ser amada, da mesma forma que tem que ter seus limites estabelecidos, né? Então, às vezes, o pai repreender a criança quando ela está fazendo uma coisa errada, ele está agindo de forma extremamente correta. E se ele não faz isso, ele pode criar uma criança sem limite, que às vezes na adolescência fica muito difícil ter esse controle. Então a criança sim precisa de ter seus limites e essa posição deve ser pelos pais e não por outras pessoas na rua, por exemplo, ou polícia, né? Como é o caso. É claro. Só completando essa sua colocação da nutrição, de umas décadas para cá, há uma necessidade forte do ácido fólico, né? Que é uma das vitaminas do complexo B. Permanece essa orientação? Permanece. O ácido fólico, ele Qual é a vitamina do complexo B do ácido? o complexo do ácido fólico é o seguinte, ela é considerada como fundamental para o fechamento do sistema nervoso central. Tá. Então, isso leva ao que a gente chama de mielomeningocele, a carência do ácido fólico. E é por isso que há programas públicos, né, como no Brasil, que adiciona a farinha, né? Então, Isso. como a farinha é um alimento popular, adiciona o ácido É fólico. obrigatório, inclusive, me parece Exato, hoje. em Que tem vários países. escrito, né? Exatamente. Adicionado de ácido fólico justamente para a mãe. Exatamente. E com isso, o Brasil, após essa campanha, conseguiu reduzir o número de mielomeningocele, que ela tem uma incidência perto de cardiopatia congênita, né? Cardiopatia congênita, a gente vê de cada 1.000 recém-nascidos, 8 nascem com a cardiopatia congênita. Da mesma forma, a mielomeningocele. É 8, né, atualmente. E esse número já foi mais de 10, né, antes da adição do ácido fólico, né, através dos alimentos. Doutor, muito se fala, né, frequentemente é apontado que os primeiros 1000 dias de vida de uma criança são decisivos para o futuro dela, na relação à saúde, né? Por que esse período é tão importante? É basicamente pelo sistema nervoso, né? A criança, quando nasce, por exemplo, ela nasce com mais ou menos 50 centímetros do tamanho dela. Se você vê o cérebro, né, ela nasce com a cabeça grande. A cabeça corresponde a 25% do tamanho da criança, enquanto no adulto, né, não é nem 10%. Então, o cérebro cresce muito durante esse período e ele tem uma plasticidade, ou seja, ele tem uma capacidade de responder muito a estímulos. É por isso que o pediatra, quando a criança nasce, mede a circunferência craniana e vai acompanhando ao longo dos primeiros meses, né, do primeiro ano de vida, para observar o crescimento. Então, esse cérebro precisa não só de alimentos, mas de estímulos. É por isso que é tão importante, por exemplo, as mães falarem com o bebê, né? A mãe, inclusive, quando acaricia o feto, né, intraútero, passa a mão, o bebê sente isso, né? Imagine depois que nasce. Então, o bebê conhece o cheiro da mãe, o cheiro do leite materno, ou seja, ele aprende muita coisa na vida intrauterina quando ele é estimulado, bem estimulado. E continua esse processo de aprendizagem, especialmente nos 2 primeiros anos de vida. E tudo isso é gravado. Então, se um pai, a mãe, conversa muito com a criança, tudo aquilo que ela ouve vai sendo gravado, como se tivesse um hard, assim, no computador que fosse gravando. Então, para ela falar, para ela começar a ter o domínio das palavras, a sua linguagem, isso facilita muito. Há, inclusive, um estudo, um professor da Itália, Giorgio Tamburino, que é lá de Trieste, ele contribui muito com o IMIP, né? Foi ele que ajudou a gente a criar o programa de pós-graduação do IMIP. Ele, inclusive, criou na Itália um programa de livros, né, de leitura para bebês. E são extraordinários, né, os efeitos desse trabalho dele lá. Quer dizer, os pais lendo livros, né, livrinho de criança para os bebês.
E isso depois tem os efeitos nisso. Até a prevenção de doenças do neurodesenvolvimento, né? Contribui para evitar isso. A linguagem e toda a comunicação social da criança, tudo isso é muito importante. Assim como outros tipos de estímulos, né? Os estímulos táteis, então a mãe acariciar, tocar o bebê, beijar. E isso mudou muito, porque eu me lembro que alguns anos atrás, eu me lembro, pelo menos quando eu me formei, tinha essa ideia de que o bebê, nos primeiros anos de vida, por exemplo, aprender uma língua, né? Ele só devia aprender depois que fosse bem alfabetizado, depois de 4, 5, 6 anos de idade. E hoje não, né? Eu mesmo tem vários exemplos de conhecidos ou de clientes que viajaram, né? Foram fazer pós-graduação fora, por exemplo, e a criança chegou lá fora sem nunca ter uma aula de inglês e com 15 dias estava falando lá inglês melhor do que os pais, que passaram 2, 3 anos estudando a língua aqui, né? Então isso mostra muito bem de que a criança e essas crianças falam sem sotaque, inclusive. Eu mesmo acompanho alguns que hoje são adultos, já são pais também, que falam corretamente inglês como então, dessa forma, quanto mais a criança é estimulada, melhores os resultados, né? Melhor. Essa história do livro, e também tem a história da música, né? Há estudos, não se procede isso. Em músicas clássicas para botar o bebê para Sim. dormir, isso funciona. Isso é bom. Isso, perfeito. Tem, inclusive, hoje já tem até essa disciplina, né, de musicoterapia, né? Musicoterapia. Mostrando, por exemplo, pós-operatório, né, crianças que saem da sala de cirurgia cardíaca, cirurgias, grandes cirurgias, né, eles têm um pós-operatório melhor, precisam de menos exames, evoluem com os parâmetros fisiológicos melhores e tem mais alta, mais precoce, né, o estímulo. Então, a musicoterapia também, inclusive, esse aprendizado, né, assim como os sabores, né, tem estudos interessantes mostrando que o que a mãe se alimenta, o bebê, quando nasce, vai aceitar melhor aquela alimentação, né? Tem um estudo muito interessante com a cenoura, né? Então, as mães foram orientadas, um estudo randomizado, como a gente diz, né? Aleatoriamente, um grupo de mães de gestantes era orientado a comer cenoura, pelo menos 5 dias da semana, durante o último trimestre da gravidez. E esses bebezinhos, na época da introdução das verduras, né, eles recebiam uma papinha de cenoura. E verificaram que a mãe que comia cenoura, o bebê Tranquilo. aceitava muito melhor a papinha de cenoura do que aquelas mães que não foram orientadas a não consumir cenoura. Muito bom. Com relação à vacinação, a gente tem lá a nossa carteirinha, né, todos nós, e o Brasil tem lá as recomendações com relação ao tipo, né, de cada doença que ao longo desses anos se apresentaram e que foram praticamente eliminadas graças à vacinação. Qual é a sua orientação com relação a isso e os riscos, né, de não vacinar uma criança? Essa é uma grande preocupação. Eu me formei no tempo que não tinha essas vacinas, né? Eu mesmo, na minha infância, eu tive sarampo, tive catapora, papeira. Acho que Beto Coqueluche. também, todos nós Pois é. tivemos aí. E me lembro do sofrimento que eu tive, né? E depois lá no IMIP, nos primeiros anos, né? Essas crianças com sarampo. Sarampo é uma doença que machuca muito a criança, né? Uma semana de febre, praticamente. Eu me lembro que ficava no quarto escuro, porque até a luminosidade, né, irritava muito os olhos. A tosse, né, que passou de 1 mês de tosse. E as crianças desnutridas, as crianças pegam pneumonia com facilidade, né? A diarreia também, interior. Ou seja, é uma doença que machuca muito e mata muito a criança, né? Então, eu penso com muita preocupação isso e que Deus nos livre dessas doenças voltarem, né? Claro. Eu tive há alguns anos em Angola e vi uma situação parecida com essa quando eu me formei. Eu me formei em 77, então a realidade que eu vi em 77, que vi aqui no IMIP, graças a Deus é completamente diferente hoje, mas foi a realidade que eu vi agora nos anos 2000 lá em Luanda, né? Lá em Angola. Então, a questão da vacinação é fundamental, né? Exatamente. E lá eles tinham esse problema, né? Tinham as vacinas, nesse período que eu fui, né? Tinham as vacinas todas lá, mas a população não vinha e eles tinham medo de ir, porque tem aquela história das minas tal, e estavam sem ter acesso às minas. Mas isso foi resolvido, felizmente. E naquela época da Covid, qual era a orientação para as crianças? Porque houve uma polêmica muito grande com relação a essa questão da vacinação para a criança. Veja bem, eu acho também que
aí vem a nossa humildade, né? A gente tem que reconhecer que a gente não sabe quase nada, né? Isso. Antes de Covid, eu queria citar a Zika, né? Que foi antes, né? Perfeito. A Zika é um mistério, né? Você vê uma doença daquela, chega aqui, Mosquito, né? foi descoberto inclusive lá no IMIP, né? Os primeiros casos, né, de microcefalia. Aparece tanto caso de microcefalia, o pessoal chama a atenção e depois dos estudos locais aqui se conseguiu, né, atrelar a causa ao vírus, né, transmitido pela picada do mosquito. E essa doença, sem ser feito nada, ela subitamente vai embora, desaparece. Por quê? Ninguém sabe, né? Então, por que que Covid, uma doença, geralmente as viroses são mais fortes, não é, nas crianças e nos idosos. Por que que a Covid foi tão fraquinha, entre aspas, né, na criança, né? Então, se ela tivesse sido, a mortalidade aí, a gente teria que dobrar isso aí ou triplicar talvez. Pois eu pessoalmente nunca tinha visto uma virose dessa poupar a criança, praticamente, né? Então, quando compara, você compara Uhum. com o idoso, né? Porque o que a gente viu na pandemia, felizmente, se você compara com o número de adultos, em especiais idosos, foi muito menos. E vem a pergunta sem resposta ainda hoje, né? Por que que a Covid Não não atingiu foi tão estatisticamente exatamente, não maior, foi né? tão grave em criança? Claro que houve, né? Houve morte, né? Sem dúvida Sim, nenhuma, e tem a vacina que a gente, obviamente, é a favor, né? Tem que Claro. fazer para proteger, tem que proteger o máximo a criança, né? Ou seja, a gente, como, não só como médico, né? Como pediatra, mas a gente tem que defender a criança. A criança é o ser mais vulnerável da sociedade, né? Então, ela tem que ser protegida, né? De tudo, né? E a vacina é uma forma de proteção muito eficaz, muito válida e que, volto a dizer, eu vejo muita preocupação uhum. esse movimento anti-vacina, né, que está É, existindo. doutor João, só para completar, há excessos, por exemplo, tem uns artigos aí que não são ainda muito divulgados. Ah, a criança desenvolveu uma doença autoimune porque teve excesso de vacinação. Isso procede, isso Não, não procede, né? cientificamente não. Veja Ótimo. bem, a gente está na área lá, na área da pós-graduação, né, e isso é muito importante, porque a gente chama de evidência científica, né? Porque Aquilo que, houve essa pois onda, né? é, aquilo que pode ser provado. Aí você vê aquela história, né, que você vai atrás de um trabalho desse, é fake, né? Como saiu, por exemplo, Isso. recentemente, né? Um trabalho mostrando que o paracetamol pudesse estar associado Eu vi. com autismo, Do né? autor. A gestantes que estão. Não tem nada a ver. A gente vai ver o estudo, um estudo muito mal feito, né? Que foi publicado por erro, né? Lá dos editores, Bem né? colocado isso, porque isso reverberou muito Exatamente. nas redes Então, sociais. Doutor João, o senhor tocou aqui na questão da alimentação, mas eu queria que o senhor passasse aqui para o pessoal que está nos assistindo. Quais são os erros cometidos pelos pais e que hábitos alimentares devem ser estimulados desde cedo? é muito importante isso, né? A primeira coisa, eu diria que o exemplo para uma criança é fundamental. Então, não adianta muito o pai dizer assim, não coma fruta todo dia, né? Ou não fume e fuma. Exato, por aí, tudo isso, né? Faça atividade física e não faz, por aí. Então, mas a alimentação, as frutas e verduras, né? Existe uma recomendação que não é de agora, né? Isso aí já tem mais diria, quase 30 anos, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, de que todos nós, não é só a criança, deveríamos ter uma ingestão de pelo menos 400 gramas de frutas e verduras por dia. Por que isso? Porque isso está associado com proteção contra o câncer, né? Principalmente o câncer do tubo intestinal, da boca até o reto. Então, as pessoas que têm esse hábito de todo dia comer uma fruta, duas, 3 colheres de verdura no almoço, na janta, essas pessoas têm um risco de ter câncer, principalmente do tubo intestinal, de menos 40%, em média. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Está lá, pode abrir aí a página da OMS, né, que está lá dito isso. Então, o vilão, né, considerado hoje pelos estudos, tem sido os alimentos processados, né, ou Sim. melhor, ultraprocessados. Então, a gente exemplifica isso, a comida que vem para a mesa da criança deve ser aquela comida que vem da feira e não do supermercado, né. Então, por exemplo, a pizza, né.
Então, a pizza tem até um estudo italiano muito interessante, eu acho que vale a pena reportar isso aqui agora. É um estudo que eles pegaram a pizza caseira, a Uhum. dona de casa lá na Itália passava 1 hora, sei lá, fazendo a pizza, e o outro ia no supermercado, aquela pizza que vem no saco plástico, Já botava no pronto. micro-ondas, 1 minuto estava pronto. Então eles fizeram, né, os adultos comiam essa pizza e faziam imediatamente após as dosagens, né, antes e depois da ingestão. E viram todos os parâmetros, né, glicose, os triglicerídeos, etc, etc, as alterações que dava, né. Então mostrando uma diferença significativa, né, em relação a muito mais modificações Eu sei. na pizza processada. Inclusive até o o sabor dessa pizza, eles mostraram no trabalho, né, como um adendo, de que 1 semana depois a pizza industrial ainda se prestava para comer, e a outra não, no outro dia já não prestava mais. Mostrando os ingredientes químicos, né, se comporta Uhum. ali, a quantidade de Conservantes, sal, né? conservantes, etc. Os aditivos químicos, né, de modo geral. Uhum. Então, isso tá, os alimentos ultraprocessados, eles são riquíssimos nisso, em sais, em açúcares, e isso está, há estudos, inclusive tem um brasileiro que inclusive esse nome de ultraprocessado, né, é um professor da USP, que vinha muito aqui, o IMIP, ele foi inclusive aluno do professor Malaquias Batista, que é um grande nutricionista do Brasil, ele é lá da Universidade Federal e ele é do IMIP também, aposentado agora, mas esse Carlos Monteiro, né, que é o nome desse pesquisador, foi ele que cunhou esse nome de alimentos processados. Então ele é reconhecido hoje em todo o mundo, né, e essa é uma grande, eh, bandeira a ser defendida isso, né, para as crianças, para alimentos mais saudáveis e evitar esses Isso. ultraprocessados, né, que Ou seja, descasque mais e desembrulhe menos, né? isso, é. Verdade, por favor. Veja, com relação à pergunta de Beto de estímulo, como é que está essa situação dos celulares, tablets, videogames? Isso pode, de fato, prejudicar o desenvolvimento infantil? Quais são os principais impactos? E os Sim. limites, né, que vocês orientam e recomendam para a criança e a idade, né? Sim, muito, né, os estudos hoje mostram um grande impacto disso, né, acho que essa é uma preocupação importante nossa e deve ser dos pais também na educação dos seus filhos, essa recomendação, não é, Do desses uso de tela. uso de tela pela criança, exatamente. O que é que pode Inclusive, ocasionar, assim, na prática, no cérebro da criança isso? olha, o que se tem procurado mostrar aí é que tem alterações diversas, né, então tem, por exemplo, desde alterações visuais, né, Uhum. a miopia, né, está se tornando já era uma pandemia e está Eu venho crescente em notando muitas relação a crianças isso, né. usando óculos, né? Verdade. Isso e o desenvolvimento, né, o isolamento, né, isso tende a isolar a criança, o convívio social, e com problemas, mentais, né. Então essa é uma grande preocupação nossa, que hoje a gente vê cada dia mais os problemas emocionais, né. Então a criança chega no consultório com a queixa, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor abdominal, e você vê, examina, vai para lá, para cá, não acha nada. E no fim é uma ansiedade, Uhum. né, com alguma coisa que teve contato com o celular ou algum outro fator, mas que veio lá muitas vezes originado pela tela, né. Então os conteúdos também que passam por isso. Isso. E nesse contexto, o autismo, existe alguma relação nessa situação ou não? Não, comprovado não, né, mas em termos terapêuticos sim, né, há estudos já mostrando que, você retirar a tela ou limitar ou pelo menos existe também um lado bom, né, a tela também pode trazer algumas coisas interessantes para a criança, né, de educação, da área de cognição também. Mas a tela atrapalha muito, né, então a criança com autismo tende a se isolar mais com isso, né. O problema é em tudo, né? Tá no excesso, né? Perfeito, Como é. tudo, né? É por isso que essa recomendação, né, hoje você, por exemplo, até 2, 3 anos de idade, a recomendação de tela deve ser zero, né, Zero. para um bebê, para uma criança, né. E depois tá maior, 2.
até 2 horas aí no máximo, e sempre com os pais vendo o conteúdo, né? Vendo Claro. o que ela está acessando. Doutor João, essa questão do sono, que todo mundo coloca que é muito fundamental para o desenvolvimento da criança. Quantas horas de sono são recomendadas em cada fase da infância? E que sinais indicam que algo não vai bem? É muito interessante, muito importante essa pergunta, porque até hoje, né, a saúde, né, o pessoal que estuda de modo geral considera como os 3 pilares para a pessoa ter saúde, alimentação saudável, atividade física e o terceiro é o sono, né. Então o sono é fundamental, até principalmente na criança para o aprendizado, né. Então todo aprendizado a criança tem que dormir bem, o crescimento, né, a liberação de hormônios, como o hormônio do crescimento. Então, tudo isso tem muita importância. E a criança, como está em crescimento, ela precisa de mais sonos, né? E a gente fica preocupado, por exemplo, a gente vê muito isso, crianças que estudam de manhã, tem que acordar às 5 horas, né, para ir para a escola cedinho, e elas vão dormir às vezes 10 horas, né? Nossa, Então muito. isso Porque aí a não dá. casa vai dormir às Pois 10 horas. Porque, é. né, muitas vezes Isso, acontece, são os exatamente. hábitos dos pais, né? Perfeito, é. E o recomendado para uma criança, incluindo o adolescente, é de eles devem dormir 9 horas por dia, né. Inclusive, em relação ao adolescente, há hoje escolas, né, na Europa já estão mudando o horário, né. Em vez de começar, por exemplo, as aulas às 8 horas da manhã, começa às 9, para exatamente oferecer essa oportunidade para que o adolescente durma mais. Então, todas as crianças e adolescentes eles deveriam ter 9 horas de sono por dia, né. Isso é muito importante, esse aspecto. Completando essa colocação aí de Beto e a sua resposta, doutor João, com relação às alergias, porque, veja, eu fui vítima disso, né? De rinite alérgica. Me lembro aqui, os mais velhos vão se lembrar de Neorrinozan, era Afrin, Aturgil. Vivia na minha cabeceira e de noite não tinha jeito. Nariz entupido, você acordava meio sufocado e acabava colocando esses remédios que não são bons e a qualidade de sono realmente cai bastante. Não só essas alergias, as rinites, como também a alergia de pele, né? Que ela é muito comum na criança, né? Eczema e tantas outras. Como é que vem acontecendo isso? Isso tem melhorado, isso tem piorado? E quais são as causas mais comuns com relação a essas alergias? Não só a rinite, como eu citei, como também de pele, que me parece ser as mais comuns, né? Isso é. Eu diria que essa problema da alergia, né, que em termos de doenças crônicas é a doença mais comum da infância, são Inclusive o exatamente a ronco também da doença criança, né? exato, tem a própria rinite, às vezes a hipertrofia da adenoide também provoca isso, e às vezes leva a isso, né, a criança não dormir bem, então uma Uhum. coisa acarreta a outra. Mas eu começaria, assim, em relação à alergia, dizendo que tem um fator, obviamente, hereditário, então você tem a criança alérgica que tem o pai que tem alergia, que tem a mãe que tem alergia, que teve o avô, a avó. Bom, isso aí, pelo menos até hoje, a medicina não tem como modificar isso. Mas tem um fator ambiental, por exemplo, o leite materno, né? Está bem evidente de que o aleitamento materno é um fator protetor, né? Tanto é Certo. que a alergia, no primeiro ano de vida, a alergia mais frequente que a gente vê é a alergia ao leite de vaca, né? A chamada alergia à proteína do leite de vaca. E, obviamente, isso, o aleitamento materno oferece essa proteção, né? E o importante aí em relação a isso é que hoje, né, os estudos mostram que o leite materno não protege só durante o período que a mãe está amamentando, né? Por exemplo, a chance de uma criança que mamou ter diabetes da infância, de ela ter apendicite, por exemplo, de ela há indícios também de dela, por exemplo, morrer do coração quando adulto, né, ter um infarto, ser hipertenso, ter um AVC, acidente vascular cerebral, diminui se ela receber o leite materno. Ou seja, a produção de leite materno, após essa exposição, né, do que deve ser o aleitamento materno exclusivo, né, nos primeiros 6 meses, essa é a recomendação universal. Um bebê que mamou até 6 meses ou até 1 ano, quanto mais melhor, ele vai ter essa proteção para o resto da vida dele. Então, esse é um dado importante em relação
a essa proteção. Quando você falou em relação à pele, né, interessante é que na infância é como se tivesse assim já um quadro bem definido. Então o bebê nota, você já nota, ele tem aquelas dermatites, chamadas dermatite Uhum. atópica, essas alergias, e ele depois aparece com a rinite alérgica. Uhum. Muitos deles passam a ter asma também, né, tem crise asmática. Ou seja, é tudo já unido, né, essa cadeia, assim, de eventos de alergia, elas são muito agregadas, e tem, obviamente, o fator hereditário, mas a questão ambiental também tem muita importância, né, isso que a gente vive Vida hoje. ao ar livre, né? Isso, E o sol também, é importante sol. tomar um pouco de sol, né, O criança? sol eu queria até comentar uma coisa em particular, porque é uma recomendação hoje das sociedades, né, então a Academia Americana de Pediatria, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, de que as crianças não devam ter banho de sol, porque admitem que o bebê tem a pele muito sensível, Uhum. certo, né? É. E essa exposição pode aumentar o risco de câncer na vida adulta. Só que não existe estudo sobre isso, né? A associação do sol com câncer de pele está geralmente associado com eritema, ou seja, queimadura. Eu me lembro quando ia para a praia para Boa Viagem tomar o sol, Isso, no outro dia estava com as costas isso. todas, às vezes A gente fumava usava, até. acho que era Caladril, né? Até ficar queimadura de segundo grau, né, formar aquela bolha e tal. Bom, então o câncer, os estudos mostram isso, a associação do eritema com isso. Um banho de sol do bebê que a gente dá aqui de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 5 minutos, 10 minutos, não dá queimadura, não dá nada. A gente tem um estudo exatamente mostrando que o raio de sol aqui no Recife, nesse horário, né, então até exatamente 7h30 e após as 16 horas, a intensidade de raio ultravioleta, segundo a classificação da OMS atual, é inteiramente benigno, né? Ou seja, você dá um banho de sol no bebê 5, 10 minutos, uma vez, 2 vezes por semana, isso aí faz bem. Positivo. Porque aí vem o outro lado, né? O sol não é importante só para a vitamina D. É muito importante, porque inclusive a vitamina D que circula no bebê, 80% dela vem do sol, não é Da do comida. remédio ou do alimento. Então, o sol traz muito 80%. 80%. Interessante Então, esse dado. o sol ele traz muito benefício, por exemplo, a questão da melatonina, a criança dormir bem, então a claridade, a questão do mental. Então, tem estudos mostrando que as regiões que não têm o sol, as pessoas que não tomam sol, elas têm mais depressão, taxa de suicídio aumenta. Ou seja, as afecções mentais que a gente falou, elas também têm o sol como favorável. Obviamente, eu estou falando de sol nos horários Sim, seguros, não é? seguro, Isso que eu claro. falei, não é uma E pessoa. desculpe lhe interromper, doutor João, Uhum. sem protetor, porque se botar o protetor me parece que Exato. É. não Não, vale de nada, né? né, a gente orienta, inclusive, a cidade que eles Sim. estão proibindo que o bebê tome banho de sol é exatamente os primeiros 6 meses. E nos 6 meses a gente não aconselha o uso de protetor solar, né? Protetor solar só após os 6 meses. Doutor João, muitos pais têm uma certa dificuldade em saber onde a criança está com uma febre. Como é que ela pode ser tratada em casa, mas como é que eu posso levar ela para o hospital? Quais são os sinais de alerta que os pais precisam ter? Isso. A febre é muito importante sua pergunta, porque a febre faz parte da infância, né? Eu, pelo menos, nunca vi nenhuma criança que viveu a infância e não teve febre, né? Todo Uhum. ele tem. Então, essa é uma situação bastante frequente no dia a dia, tanto dos pais como para nós, como pediatras, e na maioria das vezes ela traz situações benignas, né? Situações que a própria natureza, com poucos dias, resolve. Então, a orientação que a gente dá aos pais em relação à febre é ver primeiro a criança, né? Então, a criança pode estar com 38 graus, 38 meses. Se ele está bem, está brincando, está se alimentando, está normal, não precisa se preocupar. Observa, se ele estiver sentindo dor de cabeça, tiver mal-estar, dá o remedinho de febre e observa. Não precisa correr com ele para emergência, não. Agora, se a criança tem uma febre e está mal, né? Então os pais estão notando que ele está muito diferente, está muito mole, muito abatido. Pode ser o primeiro dia de febre, a primeira hora que ele teve febre, é bom fazer uma avaliação médica. Aí sim, deve levar à emergência, procurar o médico, um serviço para a criança ser avaliada. Então, as orientações são basicamente ver mais a criança do que a própria febre.
não ter o que a gente A chama assim reação dela, né? A reação, pois é. né? Existe muito o que a gente chama de febrefobia. O pessoal tem um terror à febre, né? Porque pensa que febre dá convulsão. Isso não é verdade, né? Febre não dá convulsão. A febre, ela só vai dar convulsão em crianças que já nascem geneticamente com essa predisposição. Então, você vê, o pai teve convulsão febril, E que a mãe... na maioria das vezes é benigno, né? É benigno, né? Você vê aí várias celebridades, né, tiveram convulsão febril. Então, convulsão febril, ela vai dar com 37,8 vai ter convulsão. E um menino que não tem esse gene da convulsão febril, ele vai ter 40 e não vai ter convulsão febril. Esse gene, diga-se de passagem, que ele está presente em 3% da população. Ou seja, de cada 100 crianças, 3 delas vão ter convulsão febril. Mesmo que você bote um termômetro aqui Certo. permanente nela, ela vai chegar um momento que ela vai ter sua convulsão febril. Não tem como evitar. Então, isso que reafirmar isso que Eduardo disse, né? Ela é benigna. Então, quem vê a convulsão febril pensa que a criança vai morrer, né? É muito um ruim. estresse enorme, né, para os pais. E dentro dessa pergunta de Beto, doutor João, quais são as iniciativas que os pais devem ter, por exemplo, dentro de casa, se a criança apresentar esse quadro de convulsão, o que é que deve fazer? Para escutar a cabeça de lado, alguma coisa Exato, assim? a convulsão é reter a criança para ela não se machucar. E só isso, porque essa Tá. convulsão febril, ela passa. Geralmente, quando a criança chega no hospital, já passou a crise, né? Geralmente tem muita essa experiência, Mas né? há essa Os orientação de plantões. colocar a cabeça de Não, a lado, orientação é segurar a criança para ela colocar não bater. um pouquinho de água na cabeça? Não. Não, A orientação durante a convulsão, né, é segurar. segurar. Reter a criança, bota no braço, segurar a cabecinha dela para ela não se machucar. Só isso. É porque é o terror dos pais, viu? O É, tal da febre pois realmente é muito terror, desconfortável, exato. né? Então, essas angústias, na maioria das vezes, elas não têm sentido, né, por causa disso. E a outra coisa, a convulsão febril só dá, assim, depois de 6 meses até os 6 anos. Então, a criança, por exemplo, com 7, 8, 9 anos, não vai ter mais convulsão febril de jeito nenhum. Então, o pico aí é aí, entre 1 ano, 2 anos, 3 anos, por aí que a gente vê convulsão febril. Você vai Mas, observar o comportamento dela, né? Se estiver brincando, se o estiver geral, falando, já. exatamente, sempre olhar a criança. Eduardo. E com relação a essa questão emocional, a gente tem observado muitos pais, né? Hoje o Brasil tem muitas separações e os pais, às vezes, só vê no final de semana um, depois 15 dias vai para o outro. Como é que a criança está indo para o teu consultório e isso tem reverberado em algum tipo de descompasso ou de doença, alguma coisa nesse sentido? Quais são as consequências que têm acontecido com relação às crianças Sim, e pais separados? muitas, né? Muitas, né? Isso é extremamente importante que os pais pensem nisso, né? Aí você tem a esposa, é hoje, o esposo é hoje, mas amanhã pode não ser. Mas o filho não, é para sempre. Isso, não existem filhos, É. claro. Então a gente vê um bebê que às vezes, por necessidade, né? Hoje em dia a mãe deixa no berçário, né? Uma criança de 6 meses, 7 meses, o bebê sente já, a gente nota a diferença no comportamento, os próprios pais notam, né? As mães mesmo dizem, eu fico com o coração partido, né? Deixar meu bebê de 6 meses para ir trabalhar. Aí você imagine o coração dele, como é que tá, né? Tá muito mais nesse sentido. Então, a figura do pai e da mãe para aquela criança é sagrada, né? Então, o pai, mesmo que o pai tenha feito alguma coisa que a mãe julgue errado, mas que ele nunca deve ir para a cabeça do menino, né? Para ele, aquela, entre aspas, né, aquela santidade Claro. paterna e materna deve ser preservada sempre. E isso, Eduardo, como eu digo, é um motivo hoje de várias queixas, às vezes queixas que os pais pensam que são queixas orgânicas, como eu falei, a dor de cabeça, a dor abdominal e tantas outras sintomas que a criança tem, às vezes diz mais, né? E cai, faz exame, faz aquilo outro, Mas e são você não acha sintomas nada. psicossomáticos, né? Exatamente, muitos, né? Essa é eu diria até que hoje esse impacto aí é uma coisa que eu aprendi com o Fernando Figueira, que a gente, quando vê uma criança, a gente está vendo só a metade dela. Sim. A gente vê a pele, ausculta o coração, vê o ouvido, vê a garganta, mas o outro lado a gente não vê, né? E a gente tem que estar sempre atento que aquele lado que a gente não vê é que domina. O que é que está acontecendo dentro do lar?
Exatamente. Aquele cérebro, né? Ele é que domina tudo. Então, a pele, né? Ela sofre quando o cérebro não está bem e por aí vai. Doutor João, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os avanços científicos, tecnológicos nesses últimos anos que melhoraram a saúde da criança. Como é que o senhor pode apontar para a gente? Os avanços foram muitos, né? Inclusive, e estão proporcionando, né, a longevidade, a melhora de muitas doenças, né? Muitas doenças que antes não tinham tratamento, doenças genéricas, doenças metabólicas, são hoje mais facilmente reconhecidas por alguns exames e também tratadas de forma mais específicas e com melhores resultados, né? Então, os avanços foram muitos. Agora, a gente tem que ver também o outro lado, né? Os excessos, né? Então, às vezes, a gente vê que está havendo uma dimensão mais do que necessária desses exames, né? Então, às vezes, essa Exposição, né? parada assim do médico, Os novos médicos estão trabalhando demais com isso, né? para ouvir, não é assim, ouvir mais, não é assim, porque geralmente a mãe, você ouvir a mãe, ela conta a história, conta o que é que o filho dela tem, né? Então, às vezes, a gente pode se precipitar e baixar a cabeça e pedir exames e esquecer de que o que existe é o doente. A doença é abstrata, né? Então você pode ler. Eu, por exemplo, eu nunca vi um paciente igual ao outro, uma criança igual. Nunca, nunca vi. E olha que eu estou fazendo 50 anos de formato para o ano. Fiz 50 anos que eu cheguei no IMIP, né? Cheguei como estudante e nunca vi um menino igual ao outro. Nunca. A doença, se você vê no livro, né, o tratado é aquela, isso, aquilo, aquilo outro. Uhum. Mas o menino, cada um reage Cada um. diferente. Ou seja, existe o doente e não a doença. Então, cada menino você tem que ter uma abordagem específica, né, para ele. Muito bom. Eduardo. Doutor João, com relação às orientações finais, 3 conselhos que você daria aqui para os pais, para que a criança se desenvolva bem, tenha vida saudável, né? Qualidade de vida, fundamentalmente. 3 conselhos. Você já falou vários, mas Essa se é uma pudesse pergunta resumir. difícil. Eu diria que o primeiro deles seria o cuidado antes do bebê nascer. Eu E já diria que falou o bem. primeiro seria esse, né? Então, as futuras mamães, né, elas se pensarem, planejarem sua gestação e terem aí um acompanhamento adequado durante toda a gravidez e fornecer toda essa assistência a ele. Não só se alimentar bem, ter alimentação saudável, dormir bem, fazer atividade física, né? Fundamental, né? Inclusive até para o próprio Isso, crescimento, né? Me parece perfeito. que Ajuda. estimula, né? A atividade física estimula a liberação do hormônio de crescimento. Ajuda, exatamente. Então, o primeiro seria esse. O segundo seria a questão da alimentação, né? Então, incluindo aí o aleitamento materno. Eu já anotei aqui, 400 gramas de Sim, e frutas essas e outras, né? verduras Isso que a gente dia. falou da questão dos alimentos ultraprocessados, né? A dieta, assim, mais natural possível. E o terceiro, eu ficaria em relação à saúde mental. Perfeito. Nesse cuidado, né? O pai, uma vez eu vi uma consulta de Fernando Figueira, que a receita dele foi para os pais fazer o seguinte: vocês vão sair do emprego hoje, né? Vão para casa, vai botar uma calça de jeans, vai sentar com seu filho, vai brincar com seu filho. Foi isso que ele disse para os pais. Esse menino está precisando é disso, é de vocês. Atenção. Atenção. É isso aí. É isso. Deixa eu, antes Muito bom. de fazer as despedidas aqui, eu pedi para que Eduardo dê uma passada aí nos nossos parceiros, para agradecer, né, Eduardo? É isso aí. Pessoal, muito obrigado pelo apoio. A AWA Capital, XP Investimentos, a DU, aqui o novo patrocinador,
Emerson Andrade. Grande Emerson. Grande abraço, Emerson. Muito, muito bom. A Versado, cafés especiais. A Contar Contabilidade e Assessoria Tributária, Cultura Inglesa, a Parladelli e a Taverna Suíça, que hoje completou Completou. este mês, Esse perdão, 58 anos de existência, e a gente está fazendo aqui os nossos programas no mês de agosto, enaltecendo a Taverna Suíça, que está na 3ª geração, na administração de Joey Truan, e ao Valdir, que está fazendo 25 anos aí, liderando todo o pessoal nos seus atendimentos. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio. E, doutor João, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexões PE. E aí foi uma aula, né? Aprendemos muito aí desde a gravidez até aí as 6, 7, 8 anos, né, da participação da criança junto com os pais e tudo aquilo que o senhor bem recomendou. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Beto. Obrigado, doutor João. Obrigado, doutor João. Valeu, Eduardo. E agradecendo a vocês aí. Salve, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Vá lá, faça a sua mensagem, mande lá um alôzinho, pergunte, tá bom? Grande abraço a você. Continue aqui com a gente aqui no Conexões PE.